Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz do que Clama no Deserto, e desta feita estamos aqui dentro do quadro Estudando Junto, para estarmos dando início a mais um trimestre, que é o quarto trimestre, né? O último trimestre desse ano, onde estaremos aqui como tema central tratando do homem, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E a lição que vamos estar iniciando esse trimestre tem como tema, deixa eu voltar aqui, né? Tem como tema o homem, corpo, alma e espírito. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos da tua volta. Isso, Senhor Jesus, a qualquer momento. Enquanto, Senhor, aguardamos, carecemos da tua direção, da iluminação do teu Santo Espírito, Senhor, para que o Senhor venha nos conceder a compreensão da altura, da profundidade, da largura e do comprimento do que diz a tua palavra e como, Senhor, precisamos vivê-la. Ajuda-nos, Senhor, dentro desse alvo, a alcançar, Senhor, esse propósito e assim estamos no centro da tua vontade. E fazer isso, Pai, tua palavra diz que é bênção para nós, porque a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos ajuda durante essa primeira aula, no conhecimento desse conteúdo. Faz isso, fala conosco, que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A dignidade do corpo, templo do espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo, ele já trata, né, da temática desse trimestre e que traz para nós a realidade, né, desta tricotomia humana, no caso do corpo humano, espírito e alma e corpo. Outro texto que fala dessa divisão, nós encontramos em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, quando diz que a palavra do Senhor é como mais do que como a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma,
a divisão do corpo, da alma e do espírito, da medula e juntas. E ali discerne os pensamentos nossos, tratando aí, fundamentando aí a questão dessa divisão que compõe a nossa natureza humana. Somos um corpo. Porém, dentro desses três aspectos, né, que envolve a parte material, que é o corpo, e a imaterial, que é o espírito e a alma. Verdade prática, Deus nos fez corpo, alma e espírito. Agora, olha o propósito: para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Leitura bíblica em classe vai tratar aí, né, da nossa, quando o Senhor veio a criar, né, trazer o homem à existência, a humanidade à existência, começando, é claro, por Adão, que nós vamos ver antes de ler. Já vamos aqui para a Bíblia e vamos aqui no livro de Atos, capítulo 17. Vamos aqui achar o versículo rapidamente, onde diz aqui, ó. Onde nós encontramos aqui em Atos, né? Capítulo 17, versículo 26, olha só. E de um só, vamos ler o 25, nem tampouco é servido por mãos humanas, falando de Deus, né? Como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre a terra, a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados e os limites da sua habitação. Agora, olha o propósito: para que buscassem a Deus, se porventura Tatiana pudesse achar, qual todavia não está longe de cada um de nós. Então, logo, aqui vai tratar da criação de Adão, que através dele, né, o Senhor trouxe a existência, né, esses 8 bilhões que temos hoje no mundo. 8 bilhões aproximadamente de pessoas, né? E disse Deus: façamos o homem, olha só, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deixa eu ver só aqui. Tá certo. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito, olha só, alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei, versículo 18, né? Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou. Observe que há a ação divina, tanto quando da formação do homem, como também da formação da mulher, por uma ação que a Bíblia trata aqui dentro da tradução do hebraico do Antigo Testamento, bara. Ele trouxe a existência por intermédio de um milagre. E diz aqui: disse o Senhor, não é bom que eu esteja só. Falei, aí, dando um sono pesado, ele adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial. Como ato de coroamento de sua criação, deixa eu só ver se está. Tá. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação aos demais seres viventes. Muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais. Vamos ver Gênesis 1, 24, relembrando aqui, né? Que é muito bom relembrar. E remoer a palavra de Deus. E não se cansar disso, né? Você que já leu a Escritura, continue lendo, relendo. Acabou em Apocalipse, volta para Gênesis. Gênesis 1, 24, né? Deixa eu ver se aqui é o texto. 1, 24. Olha só o que diz aqui a respeito da criação dos animais. E disse Deus, olha só, produza a terra seres viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Porém, quando chegou no versículo 26, o termo usado aqui já diferencia, né? E diz aqui, ó, e disse Deus, façamos, aqui já entra aqui a conjunção, né, que traz a realidade trinitariana de Deus. Ou seja, há um Deus trino, né? O único Deus em três pessoas. Porque ele diz no plural aqui o termo. Façamos, que estava presente, né? Deu dentro dessa trinitariedade. E diz aqui, façamos o homem à nossa imagem, só. De novo. Conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, olha só, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrastra sobre a terra. Logo, se Deus ele deu ao homem, né, esse propósito, estabeleceu esse governo ali, homologando esse governo ao homem, logo o homem é dotado de inteligência, né? Por isso que é alma, corpo, alma e espírito. A alma trata das emoções, onde reside ali, né, o psíquico humano, onde reside ali a inteligência, né, o pensar, os sentimentos. E o espírito, aonde nos liga, né, à semelhança de Deus, à comunicação, a uma sensibilidade do Senhor. Então, Adão e Eva tinham essa sensibilidade principal. Isso justamente porque a Bíblia diz que na viração do dia Deus vinha e se comunicava com Adão e com Eva. A Bíblia não diz que Deus vinha e se comunicava com os animais. Ainda que ele é soberano sobre esta criação. Quando ele dá ordem, quando ele usa uma mula para falar com Balaão, quando ele faz com que quando ele diz que deu ordem aos curvos para que alimentasse Elias, então observe que Deus ele tem o controle de tudo e tudo está sobre o seu governo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural, como nós vimos, lemos versículo 26. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Nesse trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Por que traz aqui esse termo, sobre a perspectiva cristã? Porque nós, como cristãos, nós somos criacionistas. Nós fazemos parte daqueles que creem, né, sobre a nossa visão de mundo, que ele foi criado, ele teve origem, e essa origem ela foi de Deus, foi em Deus, porque, como diz Paulo, dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Abordaremos a queda e a redenção, firmado na esperança do nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador, como está ali, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. A tricotomia humana, doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda. Observe também outro detalhe aqui da expressão antropologia bíblica, porque há também o estudo humano, que está dentro desse termo, né? Antropologia, antropo, homem, humano, né? Humanidade, o ser humano, e logia trata do estudo do homem. Então, logo, também existe a antropologia sobre a visão científica, né? E outras mais vertentes, né? Que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às integrantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? E em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de resposta para o problema humano, em concepção não cristã, um piedoso e profundo estudo da Escritura é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. A tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias, um componente ou componente do homem, são descritas no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos lá? Deuteronômio 4:9. Deuteronômio 4, versículo 9. Então somente, olha só, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não esqueça das coisas que teus olhos viram e que ela não se apague no teu coração todos os dias da tua vida. Porém a contarás em teus filhos, filhos dos teus filhos. Salmo 42:11. Salmo 42, versículo 11, onde o salmista diz, né? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, é o meu socorro, Ele é o meu Deus. 139, 16, né? Salmo 139, 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim aí, quando ainda não havia nenhum deles. Aqui fala da origem da nossa existência, né? E também no Novo Testamento, Lucas 1, 46, 47. Vamos ler. Lucas 1, 46, 47. Lucas 1, 46 e 47. E disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, ó, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então, se você querendo, pode estar lendo os demais versículos, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possui essa constituição. Quando em Lucas 24, 39, já estamos em Lucas lá, né? 24, 39 diz assim, ó. Olhai as minhas mãos e os meus pés,
que eu sou eu mesmo. Palpai me vede, porque um espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. A primeira divisão, as partes material e imaterial, explicitamente apresentada no ato de formação do homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, material, né? E soprou em seu nariz o fôlego da vida, o imaterial. E o homem foi feito alma vivente. Terceiro, físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente, diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Levítico 17, 12 a 14. Levítico 17, 12 a 14. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que apanham caça de fera ou ave, que se pode comer, derramará o sangue dela e o cobrirá com pó. Agora aqui que diz o 14. Pois quanto à vida de toda a carne, seu sangue é uma, e a mesma coisa com a sua vida. Por isso, eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será estipado. Aqui está falando justamente, estritamente, com respeito aos animais, né, do sacrifício, ou quando do uso dos animais para alimentação. Já o termo hebraico para vida, em Gênesis 2,7, alusivo ao homem, é shawim, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludido explicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Segundo ponto, a distinção entre a alma e espírito. A alma, do hebraico nesher e do grego psiche. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, alma vivente. Nessa acepção, a palavra alma é usada também para os animais. E significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão, sentimento e vontade. Razão, sentimento e vontade. Atributo dado por Deus ao homem para o exercício de sua missão. Especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus. O espírito, do hebraico ruá e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus, constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma, é inseparável dela, compõe parte material do ser humano. Observe, amados, que a parte espiritual nossa, ela é aquela que não só se comunica com Deus, mas que tem essa sensibilidade da sua real existência. Porém, após o pecado, a Bíblia nos mostra que nós estávamos mortos em nossos pecados. Ali, quando Paulo fala em Efésios, né? Vamos ler aqui, Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. O texto bíblico inicia da seguinte forma, Paulo testemunhando da obra da salvação. Ele diz: Ele vos vivificou,
Olha só. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, enquanto estamos sob a esfera do pecado, a Bíblia nos diz que nós, depois que ele entrou, ele nos tornou insensível à existência e à realidade da existência de Deus. Por isso que ainda que há muitos confessem crer em Deus, passam a viver como se ele não existisse. Dado o fato dessa insensibilidade, por não ter o seu espírito, né, vivificado pelo Senhor. A partir do momento que o Senhor nos vivifica através da obra da salvação, passamos a crer em Deus, passamos a ter a nossa visão espiritual aberta. Aí passamos a enxergar o grande momento, né, pelo tempo em que passamos a andar na contramão da vontade de Deus. Compreendendo tão quanto ofendemos a Deus todo o tempo em que vivemos sobre esse espaço de ignorância. Por isso que o Senhor, ele vem com o seu plano de salvação e que através da obra salvífica do Senhor Jesus e pela fé nele nós somos restaurados, né, ao mesmo aspecto que tinha Adão. Enquanto Adão, por conta do pecado, era uma alma vivente, Cristo ele nos trouxe a condição de uma alma, né, espiritual. Né? Ele nos trouxe a vida, ele nos trouxe a nossa comunhão com Deus novamente, para ter nosso espírito vivificado. Né? Ele nos ressuscitou, né, através da fé em Cristo Jesus e junto com ele. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes, em contato direto com o corpo, o homem exterior. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia, com comentários. À luz da Escritura, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. Olha aí. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seu sentido físico para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser ou pessoa. Corpo, afetos e somatização. O corpo, ou seja, soma, né, no grego, é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Empregando o vocábulo coração, que é cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar o coração alegre, aformoseia o rosto. Coração com saúde é vida na carne. Coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido, olha só, virá secar os ossos. Identificamos como doenças psicossomáticas a partir do século XX. Muitos problemas físicos decorrentes de crises da alma, também do espírito, inclusive pecados, como é o caso do salmista, Salmo 31, 9 e 10, vamos ver aqui, Salmo 31, 9 e 10, Salmo 31, versículo 9 e 10. Tem compaixão de mim, ó Senhor, ora o salmista, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, minha alma e o meu corpo, pois a minha vida está gasta de tristeza. Meus anos de suspiro, a minha força desfalece por causa da minha iniquidade. Olha só, e os meus ossos se consomem. Então, a própria questão do pecado nos leva a consequências psicossomáticas. E hoje, por conta desta, como nós vimos lá, desta questão, né, que estão tentando buscar, deixa eu voltar aqui, a palavra certa. Ah, não, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. A palavra tá aqui, ó.
A psico, olha só, a psicologização da fé, ou seja, muitos estão buscando procurando buscar soluções da sua situação, né, que está passando em consultas, né, em profissionais da psicologia. A psicologia por si, ela já descarta a questão da própria existência de Deus e busca, através da conversa e das situações, buscar trazer resultado e solução para aquela crise que aquela pessoa está passando, existencial, o problema de saúde, né? Tentando resolver algo que não tem como resolver, porque a sua origem está no pecado, e somente em Deus, né? E no arrependimento é que será provido a verdadeira cura, pois Deus, ele é o nosso médico de Gileade. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E como se multiplicam nossos dias. Ele diz aqui, ó, identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem da crise da alma e também do espírito, inclusive pecados. E como se multiplicam em nossos dias. Por quê? Porque estão procurando buscar solução, né, nos meios profissionais, e não se dão conta de que a questão da vida que levam, né, está gerando neles essa consequência psicossomática, tanto da carne, né, em enfermidades, como também da alma, com respeito à depressão, tristeza, situações que somente pelo arrependimento é que se encontra a solução, como nós vamos ler aqui, antes de partir para o ponto 3 e último, no Salmo 32, quando o salmista confessa no versículo 3 aqui, ó: enquanto guardei silêncio, consumiram-se meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, olha só. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Agora, olha só. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não cobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoar-te a culpa do meu pecado. Ou seja, tanto essa questão como a questão da saúde pode ter a sua origem no pecado, e somente o arrependimento é que nos vai trazer a real cura. Como o próprio Senhor Jesus advertiu aquele paralítico de Betseba, né? Ou da cama, né, que carregava a cama, em João capítulo 4, não capítulo 5, né? Observamos aqui, ó, o que Jesus disse para ele, né? E o Senhor disse para ele aqui, ó, deixa eu voltar aqui, disse-me, olha, o que Jesus disse para ele, ó. Depois Jesus o encontrou no templo, aquele paralítico, e disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, muitas das enfermidades têm a sua origem na questão do pecado e da iniquidade, que somente o arrependimento sincero diante de Deus poderá trazer solução, né, e saúde, não só para o corpo, mas também para a alma e para o espírito. Equilíbrio e saúde. Da mesma forma, é o 1, né, que nós temos que ler. Nós já lemos, né? Da mesma forma que o corpo padece por causa de funções da alma e do espírito, isso também sofre por problema do corpo,
naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produz angústia ao ser humano. Tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis, ou seja, físico, a boa alimentação, exercício físico e relacionais saudáveis com respeito à questão do nosso meio social em que convivemos, né? Porque a Bíblia nos diz que a má conversação ela corrompe o bom costume. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico-psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crise produzida por pecado não confessado, o medicamento não resolve. No máximo, alivia os sintomas, que diz respeito ao corpo, né? Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Concluindo, uma correta compreensão espiritual acerca do homem, sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E esse estudo aqui, concluindo, se dá a sua importância, né, por conta de duas vertentes. Não vou me aprofundar nela, mesmo porque não tenho esse domínio total. Mas existe uma vertente que trata, né, do ser humano como ele não é monotista, ou seja, que o ser humano ele é único, não existe divisão nele. Morreu, acabou. Tem dicotonista. Dicotonista, né, entende a alma e que o corpo está dividido no material e no imaterial, porém a alma e o espírito não se dividem. E o tricotomia é aquele que está, ao que nós estudamos, está dentro da compreensão do criacionismo, daqueles que, né, de nós que militamos nesta fé e esta consciência. E a Bíblia nos deixa bem claro, né, ainda que alma e espírito não sejam inseparáveis, no entanto, as suas funções são totalmente claras e distintas frente à leitura saudável, né, responsável, né, diante do que a Bíblia nos revela. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Vamos estar orando, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer pelo tempo que aqui estivemos, reavivando a nossa mente quanto a esta verdade que nunca nos é muito útil, com respeito ao Pai, a buscarmos o equilíbrio dentro dessa compreensão para tratarmos e cuidarmos como convém, à luz, Senhor, da orientação bíblica, do nosso corpo, da nossa alma, também do nosso espírito. Nos dá essa consciência constante, contínua, Senhor, e a sabedoria para assim fazermos como convém aos santos. Faz isso, ó Pai, que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.